dia, turminha do sétimo ano. A nossa aula de português dessa semana irá falar sobre verbos, verbos regulares e verbos irregulares e também os modos verbais, modos e tempos verbais. Ou seja, irá falar um pouco sobre verbos, tá bom? O que é antes de eu explicar o slide, onde nesse slide vai ter alguns vídeos motivacionais, vai ter atividades sobre o slide, vai ter atividade explicada sobre o livro, vai ter também um estudo em casa, onde tem aqueles textos com aquelas 3 perguntinhas, e onde também eu irei explicar página por página, como sempre eu faço, página por página do livro, para que vocês consigam responder com mais clareza e firmeza. Antes disso, terá alguns slides que retrata verbos para vocês aí clareando um pouquinho, né, a cabecinha de vocês, tá certo? Vai ter alguns slides após isso, alguns vídeos retratando o tema que está sendo abordado, né, que é verbos. Aí vai ter a explicação do slide, alguns vídeos motivacionais. Após eu explicar todo o slide, eu irei explicar as páginas do livro, né? Como sempre eu faço. O meu intuito com isso é que vocês aprendam, que vocês consigam aprender alguma coisa, consiga ficar alguma coisa aí na cabecinha de vocês. Porque o que realmente importa é o aprendizado de cada um. Mesmo nesses tempos difíceis, com essas aulas remotas, eu quero que vocês aprendam, adquiram conhecimentos, tá bom? Um grande beijo para vocês e cada um da família de vocês. Que vocês estejam todos bens, em paz no lar de vocês. Beijos. Bom, vamos partir agora para a nossa discussão a respeito da conjugação verbal. Bom, você já sabe que um verbo em português, ele pode ser escrito de mais de 60 maneiras diferentes. Isso significa que, por causa das flexões verbais, cada verbo da língua admite muitas terminações diferentes. Pois bem, quando a gente fala que a gente vai conjugar um verbo, a gente está dizendo que a gente vai apresentar todas as suas flexões. Pois bem, a gente pode começar falando sobre a existência de 3 grandes grupos de verbos. Existem os verbos que a gente chama de verbos regulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos irregulares. Existem os verbos que a gente chama de verbos defectivos. Bom, vamos pensar, por exemplo, num verbo regular. O verbo comer, ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele é conjugado de acordo com um modelo que todo falante nativo da língua tem na cabeça. O verbo irregular é aquele que não é conjugado de acordo com esse modelo. Por exemplo, o verbo fazer. Você já deve ter reparado, por exemplo, que uma criança, quando vai conjugar um verbo como fazer, tem uma tendência a se complicar. Então, imagine a situação em que um garoto fez alguma coisa, brigaram com ele, e ele lá do alto dos seus 3, 4 anos diz: "Poxa, mas eu não fazia nada." Por que será que a criança diz fazi em vez de fiz? Ora, porque ela está fazendo uma analogia com os verbos regulares. Comer, comi. Varrer, varri. Bater, bati. Fazer, fazi. No entanto, esse verbo fazer é a comprovação de que nem todos os verbos da língua podem ser conjugados por esse modelo. E isso é importante que se diga, não é uma característica do português. Todas as línguas têm determinados verbos que são irregulares. E existem verbos que a gente vai dizer que são muito irregulares. São aqueles verbos que têm defeito de conjugação, são os verbos defectivos. Um exemplo é o verbo abolir.
o verbo colorir, o verbo demolir, o verbo falir, que não são conjugados em todas as pessoas. No caso do abolir, por exemplo, ele começa a ser conjugado no presente apenas pela segunda pessoa. Não se diz eu abolo ou eu abulo no padrão culto da língua. Agora, antes de entrar na discussão sobre os regulares e os defectivos, vale a pena a gente conhecer os verbos regulares. Pois bem, coloquei 3 verbos aqui. O verbo cantar, o verbo bater e o verbo partir. O verbo cantar é o verbo da primeira conjugação. Primeira conjugação são os verbos terminados em ar, maior parte dos verbos da língua. Bater são os verbos da segunda conjugação, os verbos terminados em er. Partir, os verbos mais raros, terminados em ir, são os verbos da terceira conjugação. Olha, se só houvesse verbos regulares em português, seria muito fácil aprender a conjugá-los, porque todos seriam conjugados a partir do modelo do cantar, do bater e do partir. Vamos começar então pelo presente do indicativo? Me acompanha aqui, ó. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Verbo bater. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos, vós bateis, eles batem. Verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Será que você conseguiu perceber algumas coisas em comum entre esses verbos? Eu vou te ajudar. Dá uma olhada aqui nesses detalhes que eu apontei. Será que você conseguiu perceber que as terminações são sempre as mesmas, independentemente do verbo ser da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Primeira pessoa termina em o, segunda pessoa termina em s, terceira pessoa não tem um final específico, primeira do plural mos, segunda do plural is, e quando o final não é is, eu já dou a dica para você, é des, terceira do plural, m. A única diferença, então, entre o cantar e o bater é a vogal temática. Você viu que no cantar é a, você viu que no bater é e. E veja que o verbo da terceira conjugação, olha que interessante, ele é quase igual. Dá uma olhada aqui, ó, ao verbo da segunda. A única diferença é no partimos e no partis, em que há uma troca aí do e por i e aqui desaparece o e. Mas o que eu queria que você entendesse é algo muito simples. Se você sabe conjugar o cantar, gente, você sabe conjugar todo o verbo regular do primeiro grupo. Quer ver? Verbo dançar. Eu danço, tu danças, ele dança. Nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pode ser um verbo cujo significado você nem conhece. O verbo apropinquar-se. Eu me apropinquo, tu te apropinquas, ele se apropinqua. Nós nos apropinquamos, vós vos apropinquais, eles se apropinquam. Se o verbo é regular, ele é conjugado por esse modelo. O modelo do bater é o mesmo do comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. O do partir é o mesmo de aplaudir. Eu aplaudo, tu aplaudes, ele aplaude. Nós aplaudimos, vós aplaudis, eles aplaudem. Seria ótimo que todos os verbos fossem conjugados por esse modelo, mas não é isso que acontece. E existem alguns verbos irregulares que vocês precisam conhecer. Eu queria dar destaque, basicamente, a 4 deles, que são verbos muito usados. Vamos começar a conjugá-los? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo ver, o verbo ter, o verbo pôr e o verbo vir. Verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Bom, por que eu estou destacando esses verbos? Por 2 motivos. Primeiro, porque eles são verbos de largo uso na língua, então são aquelas irregularidades que você precisa conhecer. Mas mais importante do que isso é você saber que existem muitos verbos que são derivados deles e que são conjugados por esse modelo. Por exemplo, como é que você conjuga o verbo rever? Eu revejo, tu revês, ele revê. Nós revemos, vós revedes, eles revêm. Como é que você conjuga o verbo manter? Eu mantenho, tu mantens, ele mantém.
Nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. E o verbo pressupor? Eu pressuponho, tu pressupões, ele pressupõe. Nós pressupomos, vós pressupondes, eles pressupõem. E o verbo vir? E o verbo, aliás, intervir? Eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Nós intervimos, vós intervindes, eles intervêm. O que eu quero que você perceba é que muitos verbos são conjugados pelo modelo do ver. Antever, rever, prever. Pelo ter, eu tenho a conjugação de deter, manter, abster, reter. Pelo por, supor, dispor, predispor, pressupor. Pelo vir, intervir, provir, advir. O que significa que conhecer essas conjugações aqui é importante não apenas por causa desses 4 verbos, mas por todos os seus derivados. A gente vai se concentrar, então, nessas aulas, basicamente nesse grupo de 4 verbos. Ver, ter, por e vir. Vamos lá? Tem um exercício para a gente fazer a respeito disso. Bom, então você estará interessado em saber que as ações que expressam os verbos indicam um número. Como assim? Vocês devem saber que as ações podem estar realizadas por uma ou por várias pessoas. Não é a mesma coisa se eu dizer eu emprestei as minhas canetinhas que se dizer nós emprestamos as canetinhas. Se as ações são realizadas por uma só pessoa, estão no singular. Como, por exemplo, eu emprestei as canetinhas. Se eu digo, você emprestou as canetinhas, também é singular. E se fosse, ele emprestou as canetinhas, também, todas são ações feitas por uma só pessoa. E se as ações fossem feitas por muitas pessoas? Dizemos que o verbo está no plural. Por exemplo, nós emprestamos as canetinhas. Se o assunto for emprestar, é melhor que as ações estejam sempre no plural. Também devem saber que os verbos nos indicam quem faz a ação. Pode ser a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu pulo a corda. Também pode ser a segunda ou terceira pessoa do singular. Você pula a corda ou ele pula a corda. Primeira é a pessoa que fala. Segunda é a que escuta ou a quem se dirige. E terceira é a pessoa de quem se fala. A primeira pessoa do plural é nós, porque somos os que falamos, os que contamos que pulamos. Vocês, aos que falamos, e eles, de quem estamos falando. Sempre devem levar em conta que o verbo tem que ter concordância com o número do substantivo. Se eu dizer elas, o verbo é pulam. Se dizer ele, o verbo é pula. Sempre temos que respeitar o singular e o plural. Eu vou escrever uma frase na lousa e vocês vão me dizer qual é a ação que nela se produz. Ou seja, vão ter que identificar o verbo da oração. Ontem vimos um filme na televisão. Vimos é o verbo. É o que fizemos ontem. Muito bem! E nesta oração, sempre jogo cartas com a minha irmã. Jogo. Essa é fácil porque eu sempre jogo. Mas agora, eu quero que vocês me digam o nome desses verbos que encontraram nessa oração. Para nomear o verbo, usamos o infinitivo. Os infinitivos terminam em ar, er ou ir. Isto é como se dizéssemos que o nome de vimos e ver termina em er. O segundo verbo é o que o Matias gosta de fazer. É brincar e termina em ar. Estamos procurando os infinitivos de alguns verbos. Todas as palavras, e é claro também os verbos, têm uma parte que nunca muda. Essa parte é a raiz. Por exemplo, ontem corremos muito. Qual é o verbo? Corremos. E o infinitivo correr. Ótimo! Se tirarmos a terminação que er, fica a raiz da palavra que é cor, a parte do verbo que nunca se modifica. Mesmo que a gente diga corremos, corri, correrão, corriam. Dizemos que todos os verbos que terminam em ar formam parte da primeira conjugação. Cantar, chorar, estudar, brincar, comprar. A segunda conjugação reúne os verbos terminados em er. Correr, comer, querer, tecer, aprender. Excelente! E os verbos da terceira conjugação são os terminados em ir. Partir, destruir, sair, desistir, repartir. É, mas nós, primeira pessoa do plural, estamos com vontade de comer alguma coisa e de pular corda. Bom, então eu, primeira pessoa do singular, dar um tempinho de recreio para vocês.
Mati, o que é isso que você guarda tão misteriosamente? É uma coisa que eu quero mostrar pra você. Um presente que eu fiz pro meu pai pelo aniversário dele. Adoro, Matias. É uma história em quadrinhos sobre a vida do meu pai. Começa quando ele nasceu no bairro do Realengo. Diz, ele nasce no Realengo. É uma criança simpática, mas um pouco ranzinza. Tem 6 anos e começa o primeiro ano para ver se aprende a ler e escrever de uma vez. Eu gosto, Mati, mas acho que você deveria corrigir os tempos verbais para dar a ideia de que são fatos passados. As ações que já passaram têm que estar no passado. As que acontecem agora têm que estar no presente. E as que ainda vão acontecer têm que estar no futuro. Meus parabéns, amigo! Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olá, português em 3 minutos, agora sobre verbos regulares e verbos irregulares. Primeiramente, entendamos que os verbos geralmente seguem um modelo, um paradigma. Aqui em 3 cores distintas temos os verbos cantar, aprender e assistir, de primeira, de segunda e terceira conjugações. Percebamos que o verbo cantar manteve aqui o seu radical praticamente intacto. Mudou-se a pessoa, mas permaneceu intacto o seu radical. O mesmo ocorreu com o verbo aprender e com o verbo assistir. Além desta regularidade, perceba também que há uma regularidade na flexão para cada pessoa. A vogal O se apresenta aqui para a primeira pessoa, como se apresentou aqui também para a primeira pessoa do aprender, como aqui também para a primeira pessoa do assistir. E essa regularidade se mantém. Professor, mas aqui tem um A, aqui tem um E, aqui tem um I. Sim, mas nós temos aqui que entender que aqui é a vogal temática para a primeira conjugação, para a segunda, para a terceira. O que importa é que manteve-se a regularidade. E é por isso que este verbo que é regular é aquele que mantém regularidade, tanto no radical quanto nas suas flexões. Combinados? Por outro lado, o que é então o verbo irregular? Se o regular mantém, o irregular é aquele que não mantém esta regularidade. Veja aqui comigo a diferença. À esquerda, verbos regulares, andar e viver, mantiveram aqui seu radical e o paradigma da flexão. O que não podemos dizer dos verbos à direita, esses verbos irregulares, dizer, estar e mediar. Veja comigo. No verbo dizer, não se manteve o paradigma no radical. No verbo estar, não se manteve o paradigma, olha só, o paradigma aqui da primeira pessoa, porque foi acrescentada a letra U. Percebeu aqui a mudança no paradigma da flexão. E em mediar, tanto houve mudança no paradigma do radical, quanto na flexão. É por isso que esses verbos aqui são chamados verbos irregulares. Vamos ser felizes? Identifique comigo aqui os verbos irregulares. Na letra A, nós temos o verbo pedir e ignorar. Fica claro que o pedir é um verbo irregular. Na letra B, temos o verbo ouvir e o verbo gostar. Gostar não tem aqui nenhum problema, mas ouvir, sim. Já vimos aqui que é um verbo irregular. Intermedia. Cristo intermedia pelos homens. Olha só, verbo intermediar, sim. Temos aqui um problema tanto no radical, como temos aqui problema na flexão. Assim como na letra D, o verbo saber, não é? Que aparece 2 vezes, também é o verbo irregular. Para ficar mais fácil, perceba aqui essas características destes verbos aqui, alistando-os entre regulares e irregulares. Regulares, ignorar e gostar, tranquilo. E aqui, o probleminha de não manter o paradigma, de não manter a regularidade, por isso serem irregulares. O pedir, o ouvir, o intermediar e o saber. Tranquilos? Espero você também no Instagram e aguardo o nosso próximo encontro aqui em português em 3 minutos. Olá, crianças! Hoje vamos falar um pouco sobre os verbos. Verbo é palavra que indica ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Os verbos variam em número, pessoa, tempo, modo e voz. Eles se encontram em 3 conjugações. Primeira conjugação: verbos terminados em A. Exemplo:
cantar, brincar, sonhar, falar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Exemplo, prender, vencer, ver, varrer. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, exigir, sentir, partir, dormir. Os verbos podem estar em 3 tempos: presente, agora, pretérito ou passado, ontem, futuro, amanhã. O pretérito divide-se em pretérito perfeito, ele brincou muito. Pretérito imperfeito, ele brincava muito. Pretérito mais que perfeito, ele estudara muito. Os modos verbais são indicativo, indicando um fato certo, real, positivo. Exemplo, Bianca sente frio. subjuntivo, indicando fato incerto, duvidoso. Exemplo, talvez ele sinta frio. Imperativo, indica uma ordem ou pedido. O imperativo pode ser afirmativo. Exemplo, Bruna, faça o dever. Negativo, Bruna, não faça o dever. As formas nominais do verbo são infinitivo pessoal, sentar, falar, perder. Gerúndio, sentando, falando, perdendo. Particípio, sentado, falado, perdido. Verbo regular é aquele que não sofre alteração não radical e as terminações seguem o modo de conjugação. Primeira conjugação, verbo andar. Ando, andas, andamos, andais, andam. Segunda conjugação, verbo beber. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Terceira conjugação, verbo sentir. Sinto, sentes, sente, sentimos, sentis, sentem. Agora vai começar a nossa videoaula, né, sobre verbos, modos verbais, tempos verbais. E antes vocês assistiram alguns vídeos sobre os verbos para facilitar um pouquinho. Turma, 7º ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinnati Furtado Leite. Acolhida, vídeos, você é do tamanho dos seus sonhos, não dê ouvido ao pessimismo. A atividade do slide do livro, atividade estudo em casa, explicação da atividade. Vocês irão assistir agora um vídeo que você vale do tamanho dos seus sonhos. Eu vim aqui contar algumas histórias para vocês. Histórias de pessoas que são realizadoras de sonhos, que conseguiram transformar seus sonhos em realidade. Souberam fazer de uma interrupção um caminho novo, de uma eventual queda um passo de dança, souberam fazer dos medos uma escada, dos seus sonhos uma ponte, das procuras um encontro consigo mesmos. São pessoas que conseguiram transformar sonhos em realidade. O mundo é movido a sonhos. Se a gente for olhar a história da humanidade, todas as grandes transformações sociais, políticas, todas as grandes obras de arte, as descobertas científicas, a gente vai encontrar o sonho de alguém por trás desses movimentos. Sempre encontra o sonho de alguém que teve um desejo muito forte, alguém que teve uma perseverança, determinação, lutou para transformar esse sonho, a ideia, a descoberta científica, a obra de arte, a ópera, a criação de uma empresa, souberam transformar isso numa realidade. Você é o tamanho dos seus sonhos, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor sonhar grande, pensar grande. Por isso que eu provoco cada um de vocês a pensar que cada um de nós é do tamanho dos nossos sonhos. Mas isso não significa megalomania, porque a fita métrica está dentro de cada um. Só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. O importante é se realizar, ser feliz, ter sucesso naquilo que faz. Então o mundo é movido a sonhos. Então são pessoas que se realizam nisso. E isso é que é importante que eu estou tentando transmitir para vocês. Quando a gente vai olhar a história dos realizadores de sonhos, a gente encontra algumas características comuns entre eles. Mas as características são principalmente relacionadas com as atitudes das pessoas. A atitude, a postura, esse é o intangível
que move o mundo, que faz com que os sonhos se realizem. E o que eu tenho encontrado na minha experiência lidando com vários realizadores de sonhos são 5 atitudes principais. A primeira delas, perseverança e determinação. As pessoas não jogam a toalha nunca, correm atrás dos seus sonhos, vão realmente com empenho tentar realizá-los. A não acomodação. Isso às vezes as pessoas estão até bem sucedidas na vida, profissionalmente, em casa, na família, sua saúde, mas ainda assim as pessoas tentam se reinventar, não entram naquela chamada zona de conforto e ficam acomodadas. Então a não acomodação é uma atitude fundamental. Está sempre inquieto, em busca do próximo sonho, quando um já consegue ser realizado. A criatividade também é bastante importante. O realizador de sonhos, ele inventa formas, inventa o futuro. Sonhar é inventar o futuro. E criatividade é muito importante. Então eu sempre gosto de chamar a atenção para as pessoas de que elas devem valorizar muito a sua intuição. Realizações não é uma questão técnica, é uma questão de atitudes. E a criatividade, a intuição é muito importante. Confie na sua intuição. Confie nela, ouça suas vozes internas, que elas vão, com certeza, fazer você perceber o caminho que você deve tomar para realizar o seu sonho. As parcerias, a atitude de ter parceiros, de descobrir cúmplices, de descobrir pessoas que lhe ajudem a realizar sonhos. Ninguém consegue realizar sonhos sozinho. Não encontrei nenhum caso do trabalho que eu fiz com esse realizador de sonhos de alguém que realizou sonhos sozinho. Que o sonho sonhado sozinho continua um sonho. O sonho sonhado em conjunto vira realidade. Então, acho que essa é uma grande lição para nós. A última que eu quero colocar para vocês é a velocidade, a agilidade, a capacidade de fazer atrás. Não confie muito naquela ideia de que devagar e sempre a gente chega lá, porque isso a gente corre um risco sério de perder o timing, de perder o momento, e às vezes os sonhos não são realizados porque o momento passou. A gente tem que estar preparado para na hora que o trem passa na nossa porta, ou o cavalo selado passa na nossa frente, e estar preparado para agarrar aquelas oportunidades com unhas e dentes e fazer as coisas acontecerem. O realizador de sonho é aquele que inventa o seu futuro, não fica preso ao passado, nem às armadilhas do presente. Inventa o seu futuro. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor sonhar grande. Só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. O importante é se realizar, ser feliz, ter sucesso naquilo que faz.
Esse vídeo ele serve para a gente pensar que os nossos sonhos, a gente precisa sonhar grande, né? A gente precisa sair da zona do conforto e sonhar, e também a gente precisa agarrar as oportunidades que a vida nos dá. Estudo sobre os verbos, agora a gente vai começar a estudar um pouco sobre os verbos. O que é o verbo? É uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado, manifestação de fenômeno da natureza. Exemplos. O professor ensina. Eu gosto de língua portuguesa. Há muito silêncio na sala. Número. Há duas flexões, singular e plural. Exemplo. Vendo, singular, venderão, plural. Pessoa. Primeira pessoa é aquela que fala. Eu falo, nós falamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Tu falas, vós falais. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele fala, eles falam. Note que o número e pessoa estão interligados. Eu falo, primeira pessoa do singular. Eles falam, terceira pessoa do plural. Verbos regulares. Acompanhe o exemplo do verbo falar. Aí tem aqui o exemplo, tá certo? Aqui é um verbo regular. Fala, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Aí radical, eu falei, ele falaste, tu falaste, ele falou, nós falamos, tu falastes, eles falaram, vós falastes, eles falaram. Estudar. Estudo, estudas, estuda, estudamos, estudais, estudam. Pedir. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, vós pedes, eles pedem. Estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Percebe-se que o verbo pedir, ele sofre variação no seu radical, né? Peço, pede, vai. Então, quando sofre mudança no radical, ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Aí, alguns exemplos de verbos irregulares. Meço, né? Eu meço, tu medes, ó, já sofreu alteração, né? Ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Ele sofre alteração no radical, então por isso que é um verbo irregular, tá bom? O que são tempos verbais? Indicativo, os módulos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Aí os tempos verbais do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Do subjuntivo, os tempos do subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro. O tempo do modo imperativo é afirmativo e negativo. Modo. Cada uma das diferentes flexões que o verbo apresenta em algumas línguas, como as neolatinas, para indicar a modalidade, a atitude de certeza, dúvida, desejo da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia, é chamado de modo. Em português, há 3 modos, que foi o que eu já expliquei anteriormente: indicativo, subjuntivo e imperativo. Em outras línguas, podem distinguir-se em outros modos, como o optativo, o real e o real. Modo indicativo é o modo verbal por meio do qual se expressa a ação ou estado denotado pelo verbo como um fato real. O modo indicativo é um fato real. Assim, o falante exprime a certeza ao que diz. Modo indicativo é certeza, que em referência presente, passado e futuro. Exemplo: viajo, viajava,
viajei, viajarei, viajaria. Modo indicativo, ele distingue o passado em 3 aspectos de tempo. Pretérito perfeito, eu viajei. Pretérito imperfeito, eu viajava. Pretérito mais que perfeito, eu viajará. Eu viajara. E o futuro em 2 aspectos de tempo. Futuro do presente, eu viajarei. Futuro do pretérito, eu viajaria. Pretérito é passado, né, gente? Modo imperativo é o modo pelo qual o falante incita seu interlocutor ouvinte a praticar ou não a praticar a ação expressa pelo verbo. Por isso, fica no tempo presente, pode ser imperativo afirmativo, viaje à noite. Imperativo é quando indica, dá a ideia de desejo, de dúvida, de desejo, de ordem, tá bom? Imperativo negativo, não viaje à noite. Subjuntivo, modo verbal por meio do qual o falante expressa a ação ou estado denotativo pelo verbo como fato irreal, incerto ou duvidoso. O modo subjuntivo dá aquela ideia de algo duvidoso, incerto, irreal, ou quando se emite sobre o fato real um julgamento. Resumindo, hipótese. O modo subjuntivo é quando dá hipótese, não é algo certo. O modo subjuntivo, por esse motivo, ele exprime 3 tempos. Presente, talvez ela viaje à noite, que eu viaje. Pretérito imperfeito, talvez ela viajasse à noite, se eu viajasse. Futuro, quando ela viajar, se ela viajar. Observe que o pretérito considerado no modo subjuntivo é imperfeito. Infinitivo, forma nominal do verbo que nomeia uma ação ou estado, mas que é neutra, quando as suas categorias gramaticais tradicionais, ou seja, tempo, modo, aspecto, número, pessoa. No português, excepcionalmente, o infinitivo pode expressar pessoa e número. Nas formas que são chamadas de infinitivo, pessoa flexionada, o que constitui um idiotismo da língua portuguesa. Infinitivo pessoal flexionado. Exemplo de conjugação de infinitivo pessoal. Para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Pretérito imperfeito do indicativo é a flexão modo temporal que expressa, dentre outras, a ação em seu curso no passado ou ação habitual no passado. Exemplo, a mãe falava ao telefone no momento da chegada do filho. Ele catava papel para sobreviver. São 2 exemplos. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Flexão modo temporal que expressa, dentre outras, a ação passada ou atemporal em orações subordinadas iniciadas pela integrante que é em cuja oração principal há a noção de desejo, ordem, pedido, sugestão. Exemplo, queria que eu fosse ao médico. Mandaram que ele tirasse o chapéu. Se tivesse dinheiro, compraria uma casa. Caso soubesse das suas intenções, teria tomado cuidado. Pretérito mais que perfeito do indicativo é o tempo que não tem esse nome porque é mais perfeito, porque é perfeitíssimo. Vejamos um exemplo. Quando o árbitro apitou a bola, já entrará. Esse entrara, é o pretérito mais que perfeito, significa tinha ou havia entrado. Quando o árbitro apitou, pretérito perfeito. A bola já havia entrado, a bola entrara. Pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica um momento determinado do passado. O pretérito mais que perfeito indica um momento antes do pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo é uma flexão que indica uma ação vista como terminada no passado ou uma série de ações iguais também terminadas no passado. Escrevi uma carta ao jornal. Passei muito tempo
na praça quando era jovem. Agora é a hora da atividade, né, de língua portuguesa. Vocês irão responder essas atividades aqui do slide, também as atividades do livro do Estudo em Casa, tá bom? A primeira, classifica os verbos a seguir em regular, quando o radical é fixo, ou seja, ele não sofre alteração, e quando o verbo é irregular, quando ele sofre alteração. Aí, letra A, bebê, você vai colocar se essa frase ela é regular ou irregular. Se esse verbo ele é regular ou irregular, tá bom? Em todas as alternativas. B, entender. C, dar. D, querer. E, cantar. F, caber. G, trazer. H, lavar e partir. 2. Indique os tempos verbais nas frases. Se é presente, pretérito, se é passado, se é futuro. Complete as frases com o verbo entre parênteses no passado, pretérito perfeito ou no futuro do presente Vocês vão completar mudando. Por exemplo, ontem os meninos, vocês vão colocar se eles venceram ou vencerão. Tá bom? B. No próximo sábado, as crianças dançaram ou dançarão? C. Após o cinema, meus pais tomaram ou tomarão um lanche? D. Amanhã, minhas irmãs brincaram ou brincarão no parquinho? E. Domingo, Rodrigues e Diego correrão ou correram na quadra? F. No torneio de ontem, os carros subiram ou subirão por aqui? Leia o texto e responda as questões a seguir. O jogo. O estádio lotou, o juiz apitou e o jogo começou. O jogador chutou, outro cabeceou. O goleiro agarrou, chutou. Escanteio. A torcida vibrou. Falta. O juiz marcou. O tempo passou. O primeiro tempo terminou. Intervalo. O jogo voltou. O jogador lançou. Outro driblou. Chegou perto do gol. O goleiro caiu. O jogador chutou. Fez o gol. Ele comemorou. O jogo parou. Juiz apitou e o jogo recomeçou. Chute para cá, chute para lá. Nenhum outro gol. O jogo terminou. O campeão comemorou. A torcida se encantou. É festa no Maracanã. A letra A. Sobre o que o texto trata? Letra B. Qual foi o placar do jogo? C. Onde aconteceu o jogo? D. Marque. No caso, vocês irão copiar os verbos que tem no texto, tá bom? E. Em que tempo verbal o texto está? F. Passa o primeiro tempo do jogo para o presente e o segundo tempo para o futuro. Agora são as atividades do livro, né? Essa semana é referente aos dias 27, 28, ou 27, 29 e 30 de julho. Tema da atividade, verbos irregulares na prática. O objetivo, tomar consciência da correlação verbal e dos valores semânticos que ela imprime nas construções. Vocês irão responder, além das questões que estão no slide, a questão 1, da letra A, letra D, a 2, da letra A letra E, a 3, da letra A, letra C, da página 136 e 137. Tema da atividade, tempo verbal do modo indicativo. Objetivo, reconhecer os tempos verbais analisando sua estrutura. Responderão pelo texto as questões 1, 4, 5 e 6 da página 139. Outro tema, né? Tempos verbais na prática. Conhecer o objetivo, conhecer a conjugação de alguns verbos irregulares no modos indicativos e subjuntivos. Vocês irão responder pela tirinha a questão 1, a letra A, F, G, a 2, as letras A, B e C,
E a 5, a letra A, B, C e D, das páginas 141 e 143. E o estudo em casa, né, as questões 2 e 3, a atividade 16, porque a 1 já vai com um gabarito, para facilitar a resolução. Estudo em casa, né, língua portuguesa, o objetivo dessa aula é reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos. Aí a tirinha, pai, o que temos para o jantar? Milho cozido. Mas pai, não sou galinha para comer milho. Nossa, verdade. Então o que a jaguatirica aí caçou hoje? Upf. O uso da palavra upf no quarto quadrinho indica que a menina está, letra A, aborrecida, letra B, enjoada, letra C, faminta, letra D, satisfeita. Upf, ele significa que ela está aborrecida, então é a letra A correta, né? Agora é com vocês, vocês irão responder as questões a seguir, exercitando a sua habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos. Leia o texto. Saúde é uma coceira que sobe, desce e de repente desaparece, mas logo volta, mais insistente. E a gente ora, um lenço depressa, faz atim. Aí a 2, né? Porque o autor escreveu atim dessa forma no poema? O que ele quer expressar, esse atim? Leia o texto a seguir. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto a um moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada. São Francisco no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. 3. O texto apresenta muitas palavras no diminutivo, pobrezinho, menininho, passarinho. O uso do diminutivo no texto reforça a ideia de que o autor tem por São Francisco um sentimento de letra A, carinho, letra B, desprezo, letra C, incompreensão ou letra D, tristeza. Agora vocês irão assistir outro vídeo, tá bom? Para a gente poder finalizar nossa aula. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com. Baixe 1 hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Motivação do seguidor. Dessa vez com texto de Henrique Rodrigues. Nunca permita que alguém te diga que não possa fazer algo. Sempre acredite no seu sonho, mesmo se às vezes ninguém te apoiar. Alguns não sabem o que você quer conquistar, outros acham que você está perdendo tempo trabalhando duro por um algo que só você enxerga. Mas eles estão enganados, porque esse algo que você persegue todos os dias trabalhando duro não é apenas alguma coisa, mas sim o seu sonho, o seu objetivo. Então não desista, siga em frente para que no futuro você possa dizer: hoje eu tenho orgulho de ter chegado aqui. Poucos estarão ao seu redor nos momentos de luta. Então esses 1% que o apoiam nos dias de lutas, esses irão continuar com você. Onde os fortes precisam estar, no topo. É fácil para pessoas que nem do sofá saem criticarem seu esforço. Você não irá desistir mesmo com pessoas desacreditando de você. Muitos vão dizer: isso é muito difícil, eu não consigo. É impossível conquistar isso. Nunca dê ouvidos para gente medíocre, pessoas pessimistas que só chegam para botar barreiras na sua estrada. Treine todos os dias até alcançar o que eles dizem ser impossível. Porque em Romanos diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Por isso, lute todos os dias. Seja focado. Tenha sua mente blindada. Ultrapasse seus limites. Dê o melhor de si a cada dia. Mesmo que você se sinta esgotado, não desista. Olhe para o caminho que você traçou para estar muito mais perto de seu objetivo. Nenhum guerreiro jamais foge de suas batalhas. Acorde todos os dias com determinação, com vontade de vencer todos os dias. Essa sua trajetória não é para qualquer um. Ande sempre bem acompanhado, fique perto das pessoas que sempre falem de objetivos. Pessoas que realmente fazem parte da sua alcateia de lobos famintos por traçar metas. Aproveite todos os dias, cada minuto, para sempre estar se aperfeiçoando. Enquanto muitos estão curtindo, brincando, perdendo tempo em coisas passageiras. Descanse e planeje a sua semana. Planeje suas metas que você terá que cumprir para chegar no seu sonho. Porque, meu amigo, quando você chegar, enquanto muitos estarão trabalhando para recuperar o tempo perdido, você vai estar comemorando. Você vai estar ao lado de pessoas que, nos piores momentos, estiveram do seu lado, te ajudando. Então comemore muito esse dia, porque todo o trabalho duro vale a pena. Todo o suor derramado nas horas de treino, toda a determinação aos estudos. Tudo isso valeu a pena. Um guerreiro não desiste daquilo que ama. Ele acha amor no que faz. Olha só a novidade do momento. O Alex precisa de um vídeo?
esse vídeo, né, pra gente deixar o pessimismo e deixar da gente escutar tantas pessoas pessimistas, para que a gente seja sempre perseverante, persistente, tá bom? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Após o slide, eu irei explicar página por página do livro, como sempre eu faço, tá bom? Um grande beijo. Como prometido, turminha do 7º ano, eu irei explicar o slide, página por página do livro Atividades de Português, tá bom? Primeiramente, vocês irão responder, né, aqui pelo livro, a atividade. Primeiramente, vocês irão responder as questões do slide, não é isso? As questões 1, 2, 3 e 4. Após isso, vocês irão aqui na página 136, aí tem aqui. O tema verbos irregulares na prática. Aí tem a primeira pergunta, vocês irão responder pela tirinha. A letra A. A primeira diz assim: leia a tirinha produzida pela ilustradora paulista Carolina Pereira. A letra A. Para explicar a preferência de Joana, o narrador no último quadrinho relaciona sementes e flores a dois verbos. Quais são eles? Sementes quer dizer o quê? E flores quer dizer o quê? B. Copie o período a seguir no caderno e complete com os dois verbos do item adequado da letra A. Joana prefere sementes porque elas, enquanto flores. C. Como as imagens da tirinha sugerem que Joana está correta em sua preferência. Letra D. Reescreva o primeiro período da tirinha trocando nunca por não. No lugar, tem aqui, Joana nunca gostou de receber flor. No lugar de nunca, vocês irão colocar não. Como é que ficaria essa frase? A letra E não faz, é até a letra D. A 2 é por esse texto aí: um filhote de leão marinho invadiu um fino restaurante de San Diego nesta quinta-feira. Se sentou em uma mesa e ficou esperando por seu jantar. O animal entrou por uma porta que os funcionários da limpeza acidentalmente deixaram aberta. Uma equipe veterinária resgatou o leão marinho e afirmou que ele realmente estava faminto. De acordo com os profissionais, o bicho tem 8 meses de vida e pesa apenas 9 quilos. Menos da metade do normal para a sua idade. As mudanças climáticas afetam a disponibilidade de presas dos leões marinhos, que acabam ficando doentes e subnutridos. Vocês irão responder a 2, né? A alternativa A. Porque o fato relatado mereceu registro em um portal de notícia. O que foi que aconteceu de estranho que mereceu um registro de notícia, né? B. Reler o primeiro período, nele se expressa um fato ou uma interpretação de um fato. Interpretação de um fato ou um fato. Por quê? C. Qual é a relação de sentido estabelecida entre as orações do primeiro período? Ela dá uma ideia de adição, de oposição ou de explicação. Letra D. Transcreva os verbos e as locuções verbais presentes nos 2 primeiros períodos e coloque-as em ordem cronogramas. Quais são os verbos que aparecem nesse período aí? Você vai colocar todos os verbos que aparecem. Letra E. Que tempo verbal predomina nos 3 primeiros períodos e nos 2 últimos? Quais são os tempos verbais? Você prefere pretérito imperfeito, do indicativo, se é presente do indicativo, se é... e assim vai indo. Se é futuro, se é subjuntivo. Vocês irão responder a 2, a B, C, D e E, tá certo? Agora a 3, também na página 137, veja uma caricatura produzida pelo cartunista Gaúcho Canini. O personagem é o
cantor Lupicínio Rodrigues, também natural do Rio Grande do Sul. No balão há um trecho de um de seus principais sambas. Se caso você chegasse. A letra A. Observe o desenho das mãos do cantor e da caixinha de fósforo. O que a personagem está fazendo? B. Em que tempo e modo verbal está a palavra chegasse? Está em qual tempo e em qual modo? C. Além do verbo, que outras palavras contribuem para que se perceba o sentido de hipótese no trecho da canção? Vocês irão responder a 3, A, B, C, tá certo? Só a letra A, B e C dá 3, ok? Agora, o outro tema da atividade, né, está na página 139. O tema da atividade é tempos verbais do modo indicativo, tá bom? Aí tem o seguinte. Primeira pergunta, leitura pela tirinha, tá bom? Que tá nas páginas 139. Sei que deu um trabalhão, mas eu que não vou limpar esse bicho. Primeira. Em que época se passa a história? Como você chegou a essa conclusão? Parece-se na pré-história, né? E por que parece na pré-história? Você vai colocar o que você vê aí na imagem. 2. No caso, A4, que será A2, né? Vocês vão responder A1, A4, A5 e A6. A4, no caso, vai ser A2 no caderno de vocês. Compare as duas frases a seguir. Caçar esse bicho deu um trabalhão. Caçar bichos dava um trabalhão. A letra A. Qual delas expressa uma ação habitual? A primeira ou a segunda? B. Qual delas expressa uma ação concluída? A primeira ou a segunda frase? C. Qual delas expressa uma ação passada? A primeira, a segunda frase ou ambas, as duas? 5. Que forma verbal simples, a 5 que no caso será a 3 no caderno de vocês, que forma verbal simples equivale à locução vou limpar. Vou limpar, quando você substituir por uma palavra só, ficaria o quê? Limpar. Vocês vão fazer uma palavrinha. 6. Em que momento se passa a ação expressa por essa forma verbal? Essa palavra, ela está no futuro, no presente ou no passado? A 5, que no caso será A4, né? A 6, que no caso será A4 de vocês. Vocês irão responder na página 139. A1, A4, que é A2, né? A5, que será A3 no caderno de vocês. E A6, que será A4 aí no caderninho de vocês. Agora, na página 141, o tema da atividade tempos verbais na prática, certo? A primeira questão tem o seguinte: leia uma tira com o personagem Calvin. Eu construiria uma jangada para esse lago, mas não tenho onde ancorá-la. Nunca achei que você fosse alguém sem ancoragem, hein? Nada. Acho que você está sob uma pressão do caramba. Você tá com algum problema? A letra A. Da primeira questão, vocês irão responder apenas a letra A, F e G, tá certo? A letra A, como a palavra ancoragem foi pronunciada por Haroldo. B, no caso a F, que será a letra B, né? F, reescreva a mesma fala, agora trocando construiria por construirei, mas não por quando. Vocês vão reescrever essa mesma frase, eu construirei, substituindo construiria, colocará construirei. No lugar de mais não, vocês vão colocar por quando. Entenderam?
Por exemplo, eu construirei uma jangada para esse lago quando tiver onde ancorá-la, ok? G. A G, que no caso vai ser a C. Em qual das formulações a construção da jangada é indicada como algo possível? Na fala de Calvin, na que usa se ou na que usa quando? Por exemplo, a construção da jangada é indicada como algo possível. Em qual dessas aqui? Na fala de Calvin, na que usa se ou na que usa quando? A 2, né, que na página 141 ainda. A 2 tem o seguinte: leia o trecho da notícia a seguir. Meteoro em chamas ilumina céu de Bangkok. Um meteoro foi visto cruzando o céu da capital tailandesa, Bangkok, na noite da segunda-feira. 2. O evento foi filmado por câmeras de 2 carros e pôde ser visto em outras partes do país. A. Você já sabe que o lead de uma notícia costuma indicar o que aconteceu, onde e quando. Transcreva os trechos que apresentam essas 3 informações. Por exemplo, o que aconteceu? Você vai colocar o que foi que aconteceu. Onde aconteceu? Vai colocar onde aconteceu. Quando aconteceu? Vocês irão colocar. Letra B. Que tempo verbal predomina no texto? Qual é o tempo verbal que predomina? C. Por que há essa predominância? Porque essa notícia se refere ao quê? Essa notícia já aconteceu ou ela ainda vai acontecer? Vocês irão responder a 2, as alternativas A, B e C. Tá certo? Na 2, na página 141. Agora, vocês irão responder a questão 5. A questão 5, que está na página 146. A 5, no caso, será a questão 3 aí no caderno de vocês. Mas vocês irão responder a 5, que está na página 143, tá bom? Leia o início de uma crônica escrita em 1970 pelo jornalista acreano Armando Nogueira, por ocasião do 20º aniversário do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Menino que chega. Paulinho, 6 anos, está na maior felicidade deste mundo. Pela primeira vez na vida, ele vai hoje ao Maracanã. Vai hoje com o pai ver o futebol de estádio grande. Festejemos em Paulinho um sopro de vida que remoça o Maracanã no ano de seus 20 anos. Esse é o glorioso destino do estádio. Cada menino que chega é grama nova que floresce no campo. Cada menino que chega, alento fresco no grito, doce aflito da multidão. Se Paulinho pudesse me ouvir, eu contaria a ele hoje a história dos 20 anos do Maracanã. Repetiria o que já andei contando em breve escrito sobre essa gigantesca panela de pressão, para usar uma feliz imagem de meu velho amigo Nilton Santos. A letra A. Nesse contexto, o que seria um menino que chega? B. O trecho ele vai hoje ao Maracanã expressa noção de presente, passado, futuro, onde ele vai hoje ao Maracanã. Ele vai hoje. Tá no presente, passado ou futuro? Vai. C. Que flexão do mesmo verbo poderia traduzir a noção de tempo expressa no texto? Qual palavra, no lugar de vai hoje, poderia expressar essa palavra no futuro também? D. Em que modo está a forma verbal festejemos? Justifique sua resposta. Festejemos está no modo o quê? No modo imperativo, no modo subjuntivo, no modo indicativo?
Vocês irão responder assim com a letra A, B, C e D na página 143, né? A atividade é essa, né? Além disso, vocês irão responder as 4 perguntinhas do slide, né? Que sobre verbos, tá bom? Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus, que Deus proteja vocês e os familiares de vocês. Até a próxima aula.